Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nós estamos iniciando a nossa devocional dessa oportunidade. Eu convido você a estar reservando um tempo para estarmos juntos meditando nas Sagradas Escrituras. Nossa meditação dessa oportunidade se encontra no livro dos Salmos, no Salmo de número 2. Encontre esse texto, pause o vídeo enquanto você procura e retorne para juntos estarmos meditando nas Sagradas Escrituras. O Salmo de número 2 diz o seguinte: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que fale aos nossos corações através da ministração da palavra. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pelas nossas vidas e por essa oportunidade que nós temos de juntos estarmos meditando na Sua palavra. Fale conosco através do Seu Santo Espírito e que a ministração da Sua palavra faça diferença em nossas vidas. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Você, por acaso, já brincou de lutinha com a criança? É um momento bem engraçado, bem divertido, e nós podemos tirar uma lição muito interessante. Observe, quando você está brincando de lutinha com a criança, ela dá o máximo dela tentando te vencer. Por mais que ela saiba que você é mais forte, ela dá tudo de si para tentar te vencer. Por mais que seja em vão, por mais que seja inútil, ela tenta dar o máximo de si. E você, enquanto adulto, você, enquanto pessoa mais forte do que a criança, nem se esforça e, mesmo assim, vence a criança com facilidade. Sem nenhum esforço, você vence aquele que está dando tudo de si nessa luta. E nessa oportunidade nós veremos exatamente sobre isso, a respeito do controle de Deus, a respeito do domínio e da força de Deus sobre tudo o que existe. Nós veremos que a oposição sempre é falha quando aquele que de fato está no controle usa a força da forma adequada, quando aquele que está no controle realmente é mais poderoso. Deus continua sendo Deus, sendo Senhor, e continua no controle do seu reino. Para isso, nós estaremos vendo o Salmo de número 2. Este Salmo é um Salmo que é classificado como sendo um Salmo real, destinado a falar a respeito dos reis, a respeito, de forma mais particular, do rei Davi. Nós observamos neste Salmo alguns dilemas, algumas batalhas, algumas lutas pessoais que o rei Davi estava enfrentando. De modo literal, trata-se de um salmo real. De forma simbólica ou profética, nós temos aqui um salmo que é tipológico, um salmo que trata a respeito do reino messiânico, do reino de Cristo Jesus, e a respeito de como ele regerá toda a criação do Senhor, da forma como ele de fato regerá toda a criação. Muitos não entendem este salmo como sendo um salmo pertencente a Davi, porque o seu enunciado não trata a respeito da identificação disso. Porém, em todo o Novo Testamento, este salmo é bastante citado, mostrando exatamente que sim, é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. Tanto que quando nós observamos o livro de Atos, no capítulo 4, 24 a 26, nós vemos sendo citado exatamente esse texto e dando-se crédito à autoria como reconhecida a Davi. Portanto, este salmo, junto do salmo de número 110, trata do futuro reino messiânico e de como, de fato, Cristo realmente reinará e como não haverá escapatória para os seus inimigos. Diante disso, eu convido os queridos a nós vermos a respeito de como Deus continua no controle do seu reino. Nós iremos algumas características dessa perpetuação do reino do Senhor. A primeira característica dessa perpetuação do reino do Senhor, que mostra como ele continua no controle de tudo que a ele pertence, é a oposição é infrutífera, é realmente infrutífera. Os versículos 1 a 3 diz: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O homem natural, o homem sem Deus, ele odeia o reino de Cristo Jesus. Ele odeia Cristo e a sua mensagem. De modo explícito, nós vemos como, de fato, eles desejam abandonar o domínio de Cristo, abandonar o domínio de Deus sobre a sua vida e viver por conta própria. O pecado gera esse desejo no coração do homem e faz com que ele realmente deseje estar longe do domínio do Senhor, longe realmente do controle de Deus sobre a sua vida. Basta que nós observemos hoje o governo de modo geral, o governo mundial, onde o incentivo ao pecado, onde o incentivo a voltar-se contra Deus, contra Cristo e a sua mensagem é bem explícito. Nós vemos como, de modo claro, eles travam a guerra imaginária contra Deus e contra o seu ungido Cristo Jesus. Como bem pontua Calvino, todos quantos se submetem a Cristo, todos quantos não se submetem a Cristo, fazem guerra contra Deus. Todos aqueles que não estão se submetendo à mensagem de Cristo Jesus, automaticamente estão fazendo guerra contra o Pai, contra o nosso Deus triuno. Por isso, nós vemos que atualmente é defendida algumas pautas que fogem completamente daquilo que Cristo expõe na sua mensagem, que Cristo traz no seu Evangelho. Questões como homossexualismo, como aborto, como feminicídio, como coisas hediondas, até mesmo como a questão da pedofilia. Coisas assim são defendidas hoje numa perspectiva de que é correto, numa perspectiva de que realmente é o correto para a humanidade. Nós vemos que a fé, nós vemos que, de fato, o contato com Deus tem se tratado como uma doença, como uma coisa nefasta, como uma coisa que deve ser extirpada do meio da sociedade. Nós vemos que o homem, realmente, através da depravação total, tem tentado, de fato, abrigar-se longe da presença do Senhor. O pecado e o seu prazer, ele não tem sido mais combatido. Pelo contrário, a vivência no pecado tem sido estimulada, tem sido escancarada, para que todos aqueles que realmente não pertencem ao Senhor sejam estimulados a estarem vivendo nisso. Todos aqueles que não foram alcançados ainda pela mensagem de Cristo são estimulados a viverem no pecado. E isso, o governo de forma mundial nos incentiva, nos mostra que realmente é possível e é prazeroso. Não é mais escondido, é escancarado de fato. Tanto que no versículo de número 3, nós vemos de fato a razão disto. Nós vemos a razão pela qual o homem de fato deseja estar longe do controle de Cristo Jesus. Observe, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que eles desejam de fato é se afastarem da presença de Deus, o que eles desejam de fato é realmente viverem por conta própria, longe do domínio, longe do controle soberano do Senhor. As restrições à piedade, as instruções à santidade são completamente rejeitadas e eles desejam, mais do que nunca, viverem por conta própria, viverem como realmente apontam os seus narizes, como de fato os seus corações corrompidos e pecaminosos ensinam. Por isso, estes versículos nos mostram, meus irmãos, que toda confiança plena no homem, por mais inteligente, por mais eficaz, por mais influente, por mais poderoso que ele seja, é inútil, é perda de tempo, é gastar o nosso tempo com aquilo que não traz proveito para as nossas vidas. Porque todo homem que não se submete a Cristo é contra Cristo. Os homens que são poderosos, influentes, sábios aos olhos humanos e que de fato nos incentivam a estar longe de Cristo não devem ser seguidos, não devem ser tomados como exemplos para as nossas vidas. Porque ao invés de se voltarem a Cristo, eles se voltam contra Cristo. Isso o nosso texto nos mostra como algo que deve ser evitado, como algo que realmente não é prazeroso para as nossas vidas. E o homem, ele pode se voltar a Cristo, voltar contra Cristo de várias maneiras. Nós observamos que toda a oposição ao Evangelho, toda a oposição contra Cristo, de fato, é uma guerra desnecessária, ainda que imaginária, por parte do homem em relação a Deus. É algo irracional, é algo fútil, é algo sem proveito, é algo que realmente é infrutífero. Não há como o homem resistir a Deus. Quem poderia, de fato, estar se voltando contra Deus? Quem pode resistir a Deus? Por isso, toda oposição a Cristo e a seu Evangelho é infrutífera, é de fato infrutífera. Deus não deixa de iluminar a sua criação, por mais que a multidão dos homens se organize. Deus não deixa de ser Deus, por mais que os homens tendam a realmente estar se voltando contra Ele. Deus não deixa de ser Deus, por mais que o homem deseje viver por sua própria pecaminosidade,
pelo próprio desígnio do pecado em seus corações. Por isso, a oposição que o homem pode apresentar a Deus ou pode oferecer a Deus é a mesma que um graveto pode oferecer a um furacão. É inútil, é infrutífero, é perda de tempo. Ninguém pode resistir a Deus, ninguém pode resistir a Deus. Ele continua sendo Deus, mesmo que os homens desejem se afastar do seu controle. Ele continua sendo Deus e tendo domínio sobre toda a sua criação. Por isso, a oposição de fato é infrutífera. Uma segunda característica da perpetuação do domínio de Deus sobre o seu governo, sobre a sua criação, é exatamente os versículos 4 a 6, que nos diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe hás de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte, o meu santo monte, Sião. A segunda característica é, a resposta divina é desmoralizante. Muitos fantasiam hoje que Deus é um ser carente, que necessita muito da atenção humana e necessita muito que o homem dê culto a Ele, que o homem renda graças a Ele, porque caso contrário, sem esse culto, sem essa atenção, Deus deixa de ser Deus, Deus deixa de ser poderoso, Deus deixa de ter o controle absoluto sobre todas as coisas. E essa perícope, essa conjuntura desse texto, essa porção de texto, nos mostra exatamente que não é assim. Na verdade, essa perícope nos mostra que o homem é nada diante de Deus, que o homem de fato é insignificante diante do domínio de Deus sobre toda a sua criação. Por isso, através de um antropopatismo, que é uma atribuição de um sentimento humano a Deus, o salmista mostra que, diante da força do homem, diante daquilo que o homem considera como realmente valoroso, valioso, diante da sua força e da sua organização, o homem é nada diante de Deus. O salmista nos narra que, na verdade, Deus se ri. Deus realmente nada atribui como valioso a essa aglutinação, a essa aglomeração de homens diante dele. Por mais organizados que eles sejam, eles continuam sendo nada diante de Deus. A oposição, na verdade, é motivo de riso para aquele que tem um domínio total da criação em suas mãos. No momento adequado, inclusive, Deus irá dirigir a palavra a eles, para lhes julgar, para realmente mostrar o quão desperdiçada foi a vida do homem que tentava se opor a Deus. Não há como fugir, não há como negar, não há como esmaecer de forma alguma o quanto Deus é grandioso e o quanto o homem é pó e insignificante. A palavra de Deus nos deixa claro que, de fato, nós somos pequenos demais e Deus é grandioso demais em comparação a nós. Diante dessa realidade, o salmista, inclusive, nos mostra que quem anda na contramão da postura de Deus realmente receberá o castigo para a sua vida. Tanto que ele se posiciona realmente alheio a essa posição que os homens tomam. Por mais que seja incentivado o pecado, o prazer no pecado e a rebelião a Deus, o salmista se coloca como alguém que tem prazer em ser governado e dirigido por Deus. Ao dizer-se como realmente alguém que se refugia no seu santo Deus, através do seu santo monte em Sião, o salmista coloca-se em oposição, na contramão de todos aqueles que desejam rebelar-se contra o seu Deus, rebelar-se contra o Senhor da sua vida. Por isso, através da transformação do Evangelho, o homem é capacitado a ver o lixo de vida que leva ao estar se abrigando no pecado e sendo dirigido por ele. Através da transformação do Evangelho, o homem vê o quanto é tola a vida longe de Deus, em rebelião a Ele. Através do Evangelho, nós somos capacitados a vermos que, de fato, não há possibilidade do homem vencer a Deus. Por mais organizada que seja a turba contra Deus, não há possibilidade de vencê-lo. Não há possibilidade de nos colocarmos, de fato, em igualdade nessa guerra contra Deus. Somente pela transformação do Evangelho, nós, de fato, podemos ver que, de fato, nós somos inimigos derrotados diante de Deus. Não há possibilidade de nos rebelarmos, de fato, contra Ele. A provocação que o homem faz, por mais obstinada que seja, é nada diante do Senhor. É nada diante do Senhor. Toda arrogância, toda prepotência, toda petulância que o homem que é inimigo de Deus tenta apresentar diante do Senhor é nada. É motivo de riso, é motivo de zombaria, é motivo de desdém por parte de Deus. É insignificante diante daquele que é todo-poderoso, diante daquele que realmente tem um domínio total da criação na palma das suas mãos. Na palma das suas mãos. Tanto que o texto nos mostra que no tempo presente, toda essa organização humana contra Deus recebe apenas a sua misericórdia, o castigo pelo pecado, como consequência lógica do pecado, mas
no futuro, todos aqueles que permanecerem como inimigos de Deus e não foram reconciliados através de Cristo Jesus, receberão a aplicação da justiça divina sobre as suas vidas. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, a oposição ao Evangelho, a oposição a Cristo, como nós vimos no ponto anterior, é totalmente infrutífera. E aqui nós vemos que, para Deus, toda a rebelião humana é insignificante. E nada é mais desmoralizante. E aí vem a resposta de Deus. Nada é mais desmoralizante para o homem do que a necessidade de ser salvo pelo Cristo que ele tenta negar. Nada é mais desmoralizante para o homem do que a necessidade de ser salvo pelo Cristo que ele tenta negar e do qual ele tenta fugir. Nada é mais desmoralizante do que isso. O homem é pó e Deus continua sendo Deus, Senhor de toda a sua criação. Não há como negar o domínio de Deus sobre toda a sua criação. Portanto, a terceira característica que o nosso texto nos mostra dessa perpetuação do domínio de Deus sobre a sua criação se encontra nos versículos 7 a 9, que nos diz: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. A terceira característica que nós temos aqui, portanto, é o proclamar do domínio divino. Essa sessão, ela se inicia com uma referência cerimonial em Israel. Sempre que um dos filhos de Davi se levantava como sendo o próximo rei, porque toda a genealogia de Davi havia sido prometido o trono em Judá, nós vemos que sempre que ele se levantava como realmente um rei, havia esse cerimonial no qual ele era tido como um filho de Deus e tinha um relacionamento então a partir daí como sendo filho de Deus e Deus sendo o seu pai. Esse cerimonial é muito importante porque designa este filho de Davi como sendo o rei legítimo, ungido sobre aquela porção em Israel, sobre aquela localidade de Israel. Por isso aqui nós temos exatamente isso, a designação de que Cristo realmente é o Filho de Deus, como nós vemos no Novo Testamento, demonstrando que aqui de forma ainda profética, que seria concretizada no Novo Testamento, nós vemos que Cristo realmente como Filho de Deus, ungido sobre o trono de toda a criação, é aquele que tem todo o poder, todo o domínio sobre toda a criação e tudo o que nela contém, inclusive sobre o próprio homem. Esse proclamar divino, meus queridos, se torna ainda mais interessante para nós quando nós observamos o versículo de número 8, que nos diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui, de forma clara, nós vemos que o domínio de toda a criação está nas mãos de Deus e que ele passa essa regência para o seu Filho Cristo Jesus. Portanto, Cristo no seu reino messiânico, ainda de forma futura nesse contexto, e ainda para nós, de forma ainda que nós vislumbramos apenas o que de fato será o domínio regencial total de Cristo, nós percebemos que por Cristo ter o domínio sobre todas as coisas, nós precisamos pedir a Ele para nós sermos atendidos diante do Pai. Por isso, Cristo precisa mediar-nos diante do Pai. Cristo precisa realmente apresentar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades, para que nós sejamos atendidos, para que nós de fato sejamos atendidos em nossas necessidades. Portanto, a oração é indispensável. Através dela, nós somos ouvidos em todas as circunstâncias diante do Pai. O versículo não narra que nós seremos atendidos em tudo aquilo que nós pedirmos. Não narra isso. Não narra que o domínio de tudo está em nossas mãos. Não narra isso de forma alguma. Os versículos, ou o versículo de número 8 de forma particular, nos mostra que, através de Cristo Jesus, nós podemos pedir todas as coisas ao Pai. E conforme a sua própria sabedoria, Ele nos atenderá da forma que é melhor para nós, da forma que, em primeiro lugar, rende glórias ao seu próprio nome. Rende glórias ao seu próprio nome. Portanto, assim como Cristo nos auxilia em nossas necessidades, Ele também desamontoa a multidão que tenta se levantar contra Ele. O homem, por mais aglomerado que esteja em rebelião a Cristo Jesus, não pode vencer esse decreto, não pode vencer o decreto de Deus, que estipula Cristo como sendo realmente o seu regente, como sendo realmente o responsável por dominar, controlar, governar toda a criação do Pai. Por isso, como Calvino bem pontua, Cristo Jesus, através do seu reinado messiânico, reinará sobre todos, inclusive sobre aqueles que se rebelam contra Ele. Cristo Jesus continuará sendo Deus, continuará sendo Filho de Deus, mesmo na oposição dos homens. E todos aqueles que se rebelam contra Ele no hoje
e perpetuarem-se nessa rebelião, nesse contraponto em relação ao governo de Cristo, até mesmo sobre esses, Cristo continuará regendo. Até mesmo sobre esses, Cristo Jesus reinará. Até mesmo sobre esses, Cristo Jesus reinará. Reinará, inclusive, sobre os que lhe resistem, sobre o que lhe resistem. Calvino ainda pontua, meus queridos, comentando esse texto, que, de fato, Cristo Jesus, da mesma forma que Ele tem amor para cuidar de nós que somos as suas ovelhas, Ele tem poder, Ele tem condições e força para rechaçar todas aquelas bestas feras que se portam assim através do pecado, para fazer com que sejam convertidas ou sejam permanentemente afastadas do rebanho que pertence ao Senhor, para impeli-las para longe por toda a eternidade. Cristo Jesus, portanto, através do seu domínio cósmico, Ele tem de fato poder para cuidar das suas ovelhas, que somos nós, comprados através do seu sangue, ou para de fato repelir totalmente os inimigos do seu santo evangelho, os seus inimigos da proximidade das suas ovelhas. Portanto, o governo de Cristo, no seu retorno, não deixará margens para que de fato o homem possa oferecer algum tipo de oposição ou de resistência. Por mais poderoso que seja o homem, por mais influente que ele seja hoje, ele continua sendo nada diante do controle e do governo do Senhor. Não pode oferecer resistência de forma alguma. O domínio divino faz com que ele seja escancarada a insignificância humana diante do domínio e do poder de Deus. Diante do domínio e do poder de Deus. Portanto, essa declaração desse domínio, essa declaração desse governo de Cristo é muito importante para nós compreendamos que, de fato, Deus já outorgou a Cristo Jesus o domínio sobre toda a criação. E não adianta resistir, não adianta se opor. No momento adequado, Cristo retornará e reinará sobre aqueles que, inclusive, se opõem a Ele. Aqueles que, inclusive, lhe oferecem resistência presente. Volte ao Senhor, porque o domínio sobre todas as coisas pertenceu e sempre pertencerá ao nosso Deus. Volte-se ao Senhor. A quarta e última característica que nós temos no nosso texto, que se encontra nos versículos 10 a 12, nos diz: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. A quarta característica que nós temos aqui, meus queridos, é a convite à submissão vitoriosa. O salmista ele parte agora para o encerramento da sua exposição, para o encerramento de toda essa exposição que nós temos aqui no Salmo de número 2, e ele começa então a explicar a todos os reis, a todos os governantes da terra, que de fato a oposição ela é infrutífera, ela realmente não produz qualquer tipo de resultado. Porém, ele mostra agora de uma forma bem clara para nós que o governante, o governador, seja ele rei, seja ele presidente, seja ele ministro, seja ele prefeito, seja ele o que for, para ele de fato ser sábio da forma como apresenta a palavra de Deus, é necessário que ele busque essa sabedoria em Deus. Como nós vamos ver no livro de Tiago, na epístola de Tiago, todos os homens eles são inteligentes, porque Deus dá inteligência a eles. Mas sábio é somente aquele que tem essa sabedoria vindo de Deus. A sabedoria humana de nada pode oferecer em comparação à sabedoria divina, a sabedoria divina de fato. A insuficiência da sabedoria humana, ou da inteligência humana, ela é suplantada pela sabedoria oriunda do nosso Deus. Portanto, o que nós temos aqui é o que bem pontua o comentarista Thomas Wilcox, que ele nos diz: o Evangelho é uma escola para aqueles que querem aprender a governar e julgar bem. Portanto, meus queridos, nós precisamos entender que o aprendizado em Cristo, ele é oriundo justamente da vida com Cristo, é oriundo de uma submissão, é oriundo exatamente de uma exclusividade de vida, que somente aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, de fato, podem obter. O rei, para de fato governar bem, o presidente, o governador, enfim, os governantes do mundo, para governarem bem, precisam obter sabedoria que só existe em Deus. Sabedoria que, de fato, só existe em Deus. É necessário que entendamos que o temor e o tremor estão bem associados a essa submissão em relação a Deus. Quanto mais o homem se submete a Cristo, quanto mais ele se submete ao seu Evangelho, mais o temor e o tremor diante de Deus o capacitam a, de fato, enxergar que não há confusão entre o Criador e a criatura. Quanto mais nós nos submetemos a Cristo, mais nós vemos o quanto Ele é grandioso e o quanto nós somos pequenos. O temor e o tremor diante de Deus
não nos permite, por mais que nos aproximemos dele, a confundirmos qual é o lugar devido a Deus e qual é o lugar devido a nós. O temor e o tremor nos capacitam a mesmo nos alegrarmos, mesmo nos alegrando no cuidado de Deus sobre as nossas vidas, nós possamos de fato nos lembrarmos sempre qual o lugar destinado a Ele e qual o lugar destinado a nós. Aqueles que vivem em oposição a Cristo Jesus, aqueles que se negam a de fato buscar sabedoria nele, através dessa submissão, todos aqueles que desejam viver dessa forma, eles estão apenas adiando o inevitável, que é o castigo sobre as suas vidas. Todos aqueles que de fato vivem como os ímpios, que têm prazer no pecado, eles apenas estão buscando prazer naquilo que de fato será o motivo da sua ruína. Aquilo de fato é o motivo da sua ruína. Por isso, nós vemos aqui, meus irmãos, que a verdadeira vida com Deus, ela traz um misto de emoções. Mas em todas essas emoções, em todo esse mix de emoções que nós temos na vida com Deus, em nenhum momento Deus nos permite confundirmos, nos permite realmente deixarmos de compreender quem é Deus e quem nós somos. Em nenhum momento nós somos levados a nos esquecermos quem é Deus sobre a criação e qual é o local que nós devemos ocupar, que é aos seus pés, unicamente aos seus pés. Há diferença entre Deus e o homem, e aqui fica claro a respeito disso. Fica claro a respeito disso. Portanto, o salmista ele encerra o seu salmo trazendo também um argumento principal, que é exatamente isso, que nós, de fato, precisamos nos voltar em submissão a Cristo. Porque caso não nos sirvamos, não nos voltemos a Ele em serviço, caso não voltemos a Ele em submissão, no juízo final, não haverá oportunidade de nós argumentarmos, não haverá a possibilidade de nós, de fato, de alguma forma, apresentarmos alguma justificativa. Nós seremos punidos com a punição eterna reservada a todos aqueles que são inimigos de Deus. Portanto, nós devemos nos voltar agora ao Filho, em submissão, em reconhecimento ao seu domínio, antes que a sua ira se acenda contra nós, porque a misericórdia ainda está sobre todos os homens, a graça somente sobre os escolhidos de Deus, mas no juízo eterno somente haverá justiça, seja para os eleitos através de Cristo, ou seja para os ímpios sobre as suas vidas de forma realmente perfeita, de forma realmente santa da parte de Deus. Tanto que a expressão beijai, que aparece nesse nosso contexto, significa também, ou faz referência também, a um contexto de solenidade, de realmente tratamento do servo para com o seu senhor, onde este deveria tratar o seu senhor como alguém muito acima dele e beijá-lo no sinal de reverência, no sinal realmente de reconhecimento do domínio de Deus sobre a sua vida, do reconhecimento do domínio do Senhor sobre a sua vida. Portanto, meus irmãos, o que nós temos aqui é exatamente a demonstração de que aquele que não se voltar a Cristo Jesus, aquele que não voltar-se em submissão ao seu Evangelho, não terá qualquer tipo de perspectiva no futuro. Não terá qualquer tipo de perspectiva no futuro. A submissão ao ungido do Pai é a demonstração clara de que nós fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor. Aquele que não se submeter a Cristo sofrerá a aplicação da ira divina. Desta forma, para vencer, para de fato sermos vitoriosos neste mundo, é necessário nos rendermos. É necessário nos rendermos a Cristo Jesus. Portanto, meu querido, se ainda não ficou claro a você, é necessário que você realmente entenda que sem Cristo você não tem perspectiva alguma para o futuro. A ira de Deus virá sobre todos os homens. A diferença é que aqueles que se submeteram a Cristo Jesus, Cristo pagou, ou seja, recebeu a ira divina sobre a sua vida. E aqueles que não se submeterem a Cristo Jesus, receberão sobre as suas vidas a aplicação prática da ira de Deus. Primeiro sendo lançados no inferno e no juízo final sendo lançados no lago de fogo e enxofre, onde sofrerão eternamente, pagando realmente pela oposição obstinada a Cristo Jesus e ao Pai que o ungiu como nosso Salvador. Volte-se ao Senhor, volte-se ao Senhor. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, Deus domina toda a criação. Não adianta os homens tentarem negar, tentarem esmaecer, tentarem confundir de alguma forma o domínio de Deus sobre todas as coisas. Ele continua sendo Deus e Ele continua governando toda a sua criação. É muito importante que nós jamais nos esquecemos disso. Não há meios do homem vencer a Deus. Não há meios do homem voltar-se contra Deus e obter vitória nisso. Lembra do exemplo que eu dei na nossa introdução da lutinha contra a criança? Isso ainda é uma fração muito pequena da realidade que existe, da diferença entre Deus e o homem. O homem diante de Deus é tão pífio, tão insignificante, como é a força da criança
diante da força de um adulto que ela tenta se opor, tenta vencê-lo. Portanto, volte ao Senhor, volte em submissão, porque Ele continua no domínio de todas as coisas. Independente da agitação humana, independente da colocação que o homem se coloque diante de Deus, em oposição, em rebelião, Deus continua no controle de todas as coisas. Continua no controle de todas as coisas. Por mais que o homem continue nessa luta imaginária contra Deus, para o Senhor de todas as coisas é insignificante. É a luta contra o pó, contra algo que não tem valor, não tem qualquer tipo de valor ou de oposição ao Senhor. Não há como um homem realmente se rebelar contra Deus e obter vitória. Para vencermos, é necessário desistirmos do controle e cedermos a Deus, cedermos ao controle dele sobre as nossas vidas. Através do Evangelho, o homem se torna cônscio do quão ele é insignificante e do quanto Deus realmente é bondoso e gracioso através de Cristo Jesus. A submissão a Cristo e o seu domínio regencial envolve abrirmos mão de tudo aquilo que não agrada a Ele. Portanto, meu irmão, se você ainda não percebeu em todo este sermão, em toda essa exposição das Sagradas Escrituras, Deus continua sendo Deus e a oposição do homem é nada diante dele. É nada diante dele. Deus continua no controle de tudo. Mesmo nessa pandemia, Deus continua sendo Deus. Mesmo em meio ao coronavírus, Deus continua no controle absoluto de todas as coisas. No controle absoluto de toda a sua criação. Volte ao Senhor, porque o sofrimento de hoje não é nada comparado ao sofrimento eterno reservado a todos aqueles que não se submeterem a Cristo Jesus, o ungido de Deus, o Pai, sobre toda a criação. Portanto, renda-se a Cristo, volte ao Senhor e faça parte de todos aqueles que realmente sentem prazer em viver uma vida de exclusividade, de prazer diante de Deus. Volte ao Senhor, renda-se a Ele e seja um dos que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Volte ao Senhor, sirva aquele que é Rei sobre todas as coisas, porque Deus continua sendo Deus e o homem continua sendo insignificante diante do Senhor. Volte ao Senhor e assim você possa viver em tranquilidade e paz por toda a eternidade. Deus abençoe você e a sua família. Feche seus olhos. Gostaria de orar por você nesse instante. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, agradecidos pela sua palavra, agradecidos pela salvação em Cristo Jesus. Senhor, nos convença mais uma vez de que realmente o melhor lugar para nós estarmos é aos seus pés. Nos convença mais uma vez que somente através de Cristo Jesus nós podemos obter salvação para as nossas vidas. Santo Deus, nos mostre mais uma vez o quanto o Senhor é grandioso e o quanto nós somos insignificantes. Santo Deus, nos mostre, ó Pai, que de fato nós pertencemos ao Senhor e nos capacite a demonstrarmos isso em nossas vidas. Santo Deus, nós pedimos ao Senhor, nos mostre com clareza onde nós precisamos melhorar para demonstrarmos que de fato nós somos pertencentes ao Senhor. Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que estão assistindo a esse vídeo, que a sua palavra alcance verdadeiramente a todos os corações aos quais foram ministradas essa palavra, ó Pai. Deus, nós pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós e nos mostre mais uma vez que, de fato, o Senhor continua sendo Deus e o homem em sua oposição continua sendo nada diante de Ti. Que nós possamos verdadeiramente vivermos em exclusividade de vida ao Senhor, em santidade, para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Paixão e da sua mansidão.
irmão, minha irmã, é muito maravilhoso nós podermos juntos estarmos louvando, adorando o nosso Deus. É muito prazeroso nós podermos reconhecer o domínio, a majestade do nosso Deus e o quanto nós somos realmente agraciados por servirmos a esse Deus justo, a esse Deus bendito. Como nós sempre desejamos a volta de Cristo Jesus, a pandemia que nós estamos vivendo é um anúncio de que não está longe. Cristo está voltando, meus irmãos, e por isso é importante, de fato, nós nos voltarmos a Ele. E agora, feche seus olhos, vamos juntos orarmos, encerrando esse nosso período de louvor e adoração ao nosso Deus, e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, agradecidos por este momento de culto, por este momento de louvor e adoração ao Senhor. Que cada um dos irmãos que participaram possam ter uma semana excelente, debaixo dos seus cuidados, debaixo, ó Pai, da orientação do Senhor. Nos proteja mais uma vez, ó Pai, e nos leve a entendermos que é muito importante nós nos escondermos no Senhor diante de todas essas situações que nós temos vivido. Nos dê uma semana excelente de trabalho, de estudo, de contemplação das verdades do Senhor. Nos abençoe, ó Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre os irmãos aqui presentes e todos os irmãos espalhados pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe ricamente sua vida. Tenha uma excelente semana e fique na paz do Senhor.